Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez, dessa vez para falar um pouco sobre discurso de ódio, né? Nós tivemos no mês passado um dia dedicado a gente tratar, né, dessa temática e devido à quantidade de coisas e outros temas, eu acabei não tratando esse assunto, mas eu creio que é um assunto importante, atualíssimo, né, e nós precisamos enfrentá-lo, né? Existe uma discussão muito grande sobre o discurso de ódio e a relação com a liberdade de expressão, né, o limite do humor, e nós assistimos recentemente o caso do Léo Lins, e já tiveram outros casos também com outros humoristas, em que veio à baila essa discussão, né, em torno assim, se existe um limite para o humor, se existe um limite para a liberdade de expressão, se existe um limite do que é aceitável ou não, até que ponto é uma brincadeira e que ponto isso extrapola, se torna um crime, né, se torna uma ofensa, ofende a honra dessa outra pessoa, né, traz prejuízo, sofrimento. Então é uma discussão muito, muito complexa e passa muito pela subjetividade, né, dessa pessoa que foi alvo, desse grupo que foi alvo, e nós não temos como desconsiderar esse lugar da pessoa, do grupo, né, enquanto alvo desses discursos, né. Tentando então fazer uma definição do que vem a ser discurso de ódio. Discurso de ódio é qualquer discurso, né, ou seja, a fala ou a exteriorização, né, do pensamento, seja através de um vídeo, através de um comentário, e aí eu já estou entrando na seara das redes sociais, que é onde a gente vê que existe muito discurso de ódio, né? As pessoas escondidas atrás de uma tela se sentem muito corajosas, assim, e sentem que não serão descobertas, que existe assim uma certa proteção, e elas podem vociferar toda sorte de opiniões, de xingamentos, de ofensas, de ataques contra pessoas, contra grupos, né? E esse discurso de ódio, ele parece que tenta tornar essa pessoa não humano, colocar uma marca dela, como disse Goffman, né? Um estigma, ou seja, ridicularizá-la, expô-la, né, justificar atos de violência, ou então incitar a violência contra essa pessoa ou esse grupo. Eu falo grupo porque também pode ser discurso contra grupos, sobretudo os grupos minoritários, né? Então as mulheres, a comunidade LGBTQIAPN+, os nordestinos, judeus, né? Todos esses grupos que a gente chama de grupos minoritários, né? Os pretos, né? Então tem também a questão do racismo. Então todos esses grupos são alvo desses discursos de ódio, né? E nós vimos isso em larga escala na internet e não só, né? Nós vemos isso também em outros espaços. E aí, quanto mais marcadores sociais aquela pessoa, aquele grupo tem, mais alvo ele se torna, né? Então vamos pensar, mulher, negra, homossexual, por exemplo, né? Ela tem 3 marcadores aí, pelo menos, que eu citei aqui, né? Mulher, negra e homossexual. Então tem 3 marcadores sociais. Mais exposta, mais alvo, né, desses discursos de ódio, desses ataques, essa pessoa será, essa mulher no caso, né? A discussão sobre a liberdade de expressão é uma discussão do campo do direito, né? E já partindo da premissa de que nenhum direito ou garantia fundamental é absoluto. Quando há choque entre esses direitos e essas garantias, nós teremos um poder judiciário para dizer qual desse direito ou dessa garantia tem que ser protegida pelo nosso ordenamento jurídico, né? Esses casos chegam ao judiciário e o judiciário tem decidido nesse sentido. Nenhum direito ou garantia é absoluta, inclusive a liberdade de expressão. Então eu não posso me esconder atrás do discurso de que eu estou utilizando da minha liberdade de expressão para cometer crimes na internet, para promover discursos de ódio, incitar violência contra pessoas ou grupos, né, sobretudo grupos minoritários, né? Existe uma outra questão muito complexa também, subjetiva e de difícil conciliação
né, que é a questão da fé ou da crença religiosa. Nós vemos pessoas, grupos, né, instituições que se escondem atrás desse discurso de que é a minha fé, é a minha crença, é o livro sagrado que eu adoto, né, e utilizam desse salvo-conduto para atacar pessoas e grupos minoritários ou promover discursos de ódio, né, assim. Mas aí nós temos que considerar que nós vivemos em um estado laico, né, e que nós temos que conviver e aceitar de forma democrática todos os pensamentos e opiniões, inclusive as religiosas, mas que elas não podem ser utilizadas para justificar, né, ou usar como salvo-conduto para atacar e promover discursos de ódio. Nós temos a importante missão de difundir os canais de denúncia, nós temos que fazer denúncias chegarem. Então existem já delegacias especializadas em crimes cibernéticos, né? Existe a polícia militar quando a ofensa está acontecendo ali em flagrante, delegacias de polícia civil, delegacia da mulher e do idoso, né? Nós temos que Ministério Público, Disque Denúncias, nós temos o Disque 100, que denuncia um canal para denúncias contra a violação de direitos humanos. Então nós temos que também difundir esses canais de denúncias, porque nós precisamos pensar em responsabilizar essas pessoas e grupos, né? E fazer com que o poder público cumpra o seu papel, o poder judiciário cumpra o seu papel para garantir a justiça social, né? Que é dizer o direito, portanto, né? E aí com as redes sociais e a internet é como disse Humberto Eco, né? Abre-se espaço para tudo e todos, mas nós temos que entender que existem limites e que nós teremos que enfrentar uma outra questão, na verdade. O poder judiciário, o STF já tem até uma decisão nesse sentido, assim, de responsabilidade das redes, das big techs, né? Já saiu um entendimento recente, mas também o nosso Congresso Nacional, a nossa sociedade, portanto, porque eles nos representam, né? São representantes do povo e dos estados lá no Congresso Nacional, terão que enfrentar a discussão sobre o marco regulatório, a regulação das redes e do uso dessas redes, né? É uma questão urgente e que está batendo na porta aí, enquanto o Legislativo não decidir sobre isso, abre aí um precedente para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, fazer, né, algum entendimento, alguma decisão, algum acordo para que a gente enfrente essa questão da regulação, né, das redes sociais e da identificação de pessoas ou grupos ou instituições, né, que promovem discursos de ódio na internet. Ok? Obrigado.